o economista Daniel José, deputado estadual de São Paulo, eleito pelo Partido Novo com 183.480 votos. Votos contados, vitórias definidas, e eu quero começar com um deputado que tomou posse bem recentemente. E se já dá para perceber, se mantém aquele ânimo pela renovação na política, a hora que cai na real, a realidade é de fato bem diferente. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, Mônica. Obrigado pelo convite. Olha, tem sido alguns dias bastante intensos para a gente, né? É o primeiro mandato, meu primeiro mandato, primeira vez que eu me candidatei. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma data de posse muito diferente das outras assembleias e do Congresso Nacional. A gente só tomou posse na sexta-feira passada, então nenhuma semana a gente tem ainda. Mas as primeiras percepções estão aparecendo. Mas já pegaram uma eleição, né, da presidência da casa. Isso, eu fui candidato representando o Partido Novo, né? As nossas propostas, bandeiras, né? A gente enxerga a política de uma forma diferente dos partidos tradicionais, em diversos aspectos, e foi uma experiência muito interessante para construir ponte com os outros deputados, para conhecer os outros deputados, para apresentar propostas. E eu acho que vai ser um aprendizado muito longo, né? A gente chegou agora, não é porque a gente chegou agora que a gente acha que vai do zero já conseguir fazer tudo. E como é que foi a receptividade, hein? Os veteranos receberam bem os novatos ou olham de cima para vocês, hein? Tem um pouco de tudo, viu, Maria Lídia? Tem um pouco de tudo. Tem gente que tem um intuito genuíno de ajudar, de apresentar as coisas, de, enfim, dar uma mão mesmo, porque são às vezes das coisas mais simples até aquelas mais sofisticadas, complexas, que a gente ainda não se adaptou. Agora, tem gente que se faz de lobo em pele de cordeiro. Isso existe, a gente vê isso no dia a dia e a gente percebe isso também, né? Isso é uma coisa que não passa despercebido. O que em termos assim de prioridades, o que é que diferencia a nova política da velha política? Olha, eu acho que são nas práticas, né? Buscando dar o exemplo. Então, por exemplo, a gente no Novo, amanhã mesmo vai protocolar um ofício renunciando a carro oficial, renunciando ao seguro saúde especial do parlamentar, renunciando ao auxílio moradia, enfim, buscando dar os exemplos nos mais diversos aspectos da atuação do parlamentar. Então a gente tem uma cobrança muito grande para que a Assembleia seja produtiva. Então, por exemplo, nessa semana não teve votação de nenhum projeto. E a gente já estava conversando entre nós, como que a gente faz para que a produtividade da Assembleia suba, né? E conversando com outros deputados de outros partidos, né, que também têm primeiro mandato, como que a gente pode fazer? Porque não é possível que em 4 anos, se a gente continuar nesse ritmo, quanto que a gente vai conseguir melhorar a vida dos cidadãos paulistas, né? Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem e que a gente busca, né, conversar em uma maneira diferente, né, sem vícios, né, sem aquelas práticas antigas, né, e buscando construir juntos, né, uma Assembleia que funcione de verdade, né? Agora, deputado, eu não entendi, eu confesso, quais teriam sido os critérios para definir essas renúncias? Eu vejo isso como um ato político que não é muito diferente de coisa da velha política, tem até quase que um tom populista. Eu peço desculpas por estar falando assim, porque impressiona o eleitor e a população. Olha, eles estão abrindo mão de benefícios que alguns deles até fazem sentido. Convênio médico, por exemplo. Por que abrir mão de um convênio médico? Que sentido faz o parlamentar não querer esse tipo de benefício, que é uma necessidade? Pois então, exatamente, é um ponto que é importante falar. O que é de fato necessário para fazer um bom trabalho e o que é supérfluo, o que é a mais. Sim, eu dei um exemplo do convênio médico, dentro dos seus exemplos. Mas, por exemplo, o convênio médico, comparando com o setor privado, quando você vê as condições, os níveis de tratamento, são completamente diferentes, né, de alguém de nível sênior no setor privado. Então, assim, isso está muito além. É muito acima? É muito acima. Né, um carro oficial de placa preta para andar no corredor. Tudo bem, tem deputado que viaja muito e precisa de um carro para se locomover, isso eu até entendo. Mas ou mesmo uma moradia, quem mora fora e tem que alugar uma casa em São Paulo, faz sentido ou não faz sentido? Olha, a questão da moradia. Então, eu acho que o trabalho é realizado como um salário por indireto. Boa parte, o trabalho é realizado por boa parte do tempo em São Paulo e o salário ele é bom. Então, eu não vejo por que
a gente não fazer essa medida, né? Eu acho que a gente tem que priorizar, acima de tudo, o valor que é do dinheiro do pagador de impostos, né? Cada recurso, cada centavo que está sendo gasto é o nosso dinheiro que a gente paga quando a gente recebe o salário, quando a gente compra alguma coisa. Então, a gente tem que tratar o dinheiro público, né, o dinheiro do pagador de impostos, como algo sagrado. E é essa a nossa visão e a visão de boa parte dos políticos que estão chegando, né? Agora, Daniel, nós falamos muito da renovação na política e o resultado da eleição mostra que muita gente nova foi eleita. Sim. E isso correspondia também a um anseio da população. Sim. O eleitor também buscando novos elementos em quem depositar a confiança para a representação. Sim. Mas aconteceu uma coisa que, quando eu estava preparando a entrevista para vocês, assim que... Eu me dei conta de algo que eu quero saber que explicação que você encontra para isso, né, como deputado que é. Uhum. Tanto na Câmara Federal como aqui na Assembleia Legislativa foram eleitos presidentes das casas, antigas lideranças. Na Câmara Federal, um representante do DEM, que quase que personifica a velha política, a antiga política. E aqui, representante do PSDB, que também tem um perfil semelhante. Por sinal, quase que historicamente têm sido aliados que se dão bem, que se entendem muito bem. O que explica isso numa época em que foi expresso tão claramente o anseio por renovação, na hora da eleição da liderança maior e do comando das casas legislativas serem os velhos líderes políticos? Olha, Maria Lídia, eu acho que essa é um período transacional, né? A gente enfrentou, né, no ano passado uma primeira onda de renovação política. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver pessoas que nunca tiveram nenhuma relação com a política se elegerem. Obviamente, esse número de novos deputados e deputadas ainda não é tão grande para fazer maioria no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas como aqui em São Paulo. Então, o que a gente fez, pelo menos no nosso caso, foi entendendo, né, até o papel da política, né, o valor do trabalho da política, que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, e eu estou aprendendo com todos os dias, né, com os outros deputados, né, vendo a maneira como eles trabalham, né, admirando alguns, né, pela forma como eles se dedicam e servem, né, a população. Né, a gente buscou dialogar com os outros deputados, mas a gente sabe também que a política também atual, né, depende muito dos relacionamentos e tudo aquilo que foi criado por décadas. Das raízes. Das raízes. Então, ainda tem um choque inicial, né, e muito difícil de saber o que vai acontecer ainda. Talvez agora essa renovação ainda não chegou nas cabeças, né, do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Mas quem sabe daqui a 2 anos, né, com a próxima eleição do Congresso da Câmara dos Deputados... Ou no ano que vem, né, nós já temos as eleições municipais. Eu estou falando das Assembleias da Câmara dos Deputados, os mandatos são de 2 anos. Então, daqui a 2 anos, quem sabe já consegue se organizar, já tem relacionamentos criados ali que já são suficientemente fortes, né, para, de repente, fazer uma campanha vencedora. Isso é o tipo de coisa que talvez vá acontecer em breve. Mas, de novo, né, sempre um passo de cada vez, aprendendo. Tanto que um comportamento que eu tenho tido agora, né, é dar um passo atrás, observar, aprender, entender onde eu estou pisando, como que a gente consegue trabalhar para, de fato, de novo, né, servir a população paulista. Bom, gente, o nosso tempo terminou, já fui avisada aqui que eu não fazer mais nenhuma pergunta, tá? A conversa tá boa. Então, não, mas é muito interessante, eu espero que vocês voltem, para que nós possamos acompanhar todo esse movimento de refinamento da atuação política, de renovação na política, do estabelecimento das prioridades, dos critérios que estão norteando toda essa ação que vem movida por um interesse muito grande em aprimoramento da atuação política. Vamos ver se, de fato, esse ideal, essa causa vai ser alcançada e conseguida. Vamos acompanhar juntos. Muito obrigada, muito boa sorte. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Laerte.